Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da temporada de podcasts FutureCon Connect. Sou Márcio Montagnani, apresentador e colunista do Portal IT Show e tenho o prazer de conduzir aqui essa primeira temporada de podcasts, que são 16 episódios sobre os principais tópicos de TI, telecom e cibersegurança. E eu já te convido para acessar o link que está aqui na descrição deste episódio, que vai te levar para o material de apoio, que é o material mais denso sobre as conversas que nós tivemos em todos os episódios, ou acesse diretamente digital.futurecon.com.br. E hoje aqui vamos falar sobre cibersegurança para telecom, investimentos estratégicos, tendências futuras. Eu tenho aqui ao meu lado Cristiano Breder, Andriei Gutierrez e José Luiz Marques. Pessoal, quero primeiro agradecer aqui pela disponibilidade e participação de vocês e abrir aqui para as apresentações iniciais, começando pelo Cristiano. Por favor, Cristiano. Opa, obrigado aí pela oportunidade de estarmos aqui falando sobre esse tema muito importante, né? Eu lidero a prática de cibersegurança, né, da Motorola Solutions para América Latina e Caribe. Então, eu venho trazer um pouco dessa bagagem aí também, como uma provedora de telecom também nesse contexto. Legal, seja bem-vindo. Andrei, por favor, se apresenta para o nosso público. Olá, um prazer estar aqui com vocês. Márcio, obrigado pelas boas-vindas. Cristiano, Zé Luiz, é um prazer estar com vocês aqui. Eu falo da ABS, Associação Brasileira das Empresas de Software, que representa mais de 2.000 empresas, a maioria brasileiras, 83% são micro e pequenas empresas, que estão aí em 24 estados do território nacional. E a gente trabalha em todas as frentes, né, de políticas públicas, regulação, entre elas a cibersegurança, que é prioritaríssima para a entidade nesse ano. Então é um prazer estar aqui com vocês, comentando e debatendo para a gente avançar nesse tema. Perfeito, seja bem-vindo. José Luiz, por favor. Márcio, obrigado pelo convite, obrigado pela presença de todos aqui. Prazer em estar aqui com o Breder, por exemplo, já trabalhamos juntos. Estou conhecendo o Andriei. É bastante importante. Esse mercado de tecnologia é um mercado relativamente pequeno, né? A gente se conhece, quando você vai num evento desse aqui, a gente se conhece quase todo mundo. Eu sou responsável na Embratel pela área de pré-vendas de B2B, então eu sou responsável por toda a estratégia de venda de segurança para os clientes da Embratel. Obrigado pelo convite. Bom, nesse primeiro bloco nós vamos falar aqui sobre a evolução das ameaças cibernéticas. Eu queria que o Cristiano começasse falando aqui sobre essa questão especificamente no setor de telecom nos últimos anos. Cristiano, como que você vê tudo isso? Bom, certamente, né, quando a gente fala de ameaças cibernéticas, os principais problemas são comuns a todas as verticais, né? A parte de ransomwares, que são os ataques mais avançados, que hoje em dia já utilizam inteligência artificial para atacar, né? Então, é uma guerra onde as empresas que têm modelos tradicionais de SOC, né, centro de operações de cibersegurança, Security Operations Center, manuais ou tradicionais, que dependem de humanos para analisar as principais ameaças, já por si só já vira uma guerra um pouco injusta, né? Porque você tem a inteligência artificial de um lado atacando versus só humanos tendo que detectar, proteger, mitigar e tudo isso, né? Quando você leva isso para o contexto da vertical de telecom, isso é mais crítico, né? Porque você imagina as operadoras de telecom, que tem aí praticamente 65% da população mundial dependendo de seus serviços, né? Para acesso, aí eu falo de internet, falo de telefone, falo de tudo. Não obstante também a questão, os nossos clientes, por exemplo, como a Motorola Solutions, que compram tecnologias e soluções de comunicação para a missão crítica, né, que tem as suas próprias redes, gerenciam suas antenas. Aí eu cito o caso de polícia, serviço de bombeiro, de SAMU, né? Imagina o que é o impacto de uma paralisação desses serviços por ransomware ou outros artefatos ou outras técnicas para a população, né? Hoje, por exemplo, você fala do contexto também dos exércitos cibernéticos, né? Polícia cibernética, exército cibernético, para a defesa da soberania de cada país, né? Também nesse contexto. Então, tudo isso é muito importante. E o setor de telecom ele é estratégico, né? Porque ele é um serviço de missão crítica. E hoje também ele já avançou um pouco a esfera de ter que se preocupar só em proteger a sua própria infraestrutura de telecom. Porque hoje também as operadoras de telefonia também ajudam a proteger os seus próprios clientes, a infraestrutura dos seus próprios clientes, né? Então hoje tem uma responsabilidade social nesse contexto também,
que outras verticais não têm, né? Então, para eles, entendo ser muito sensível também e mais preocupante que outros setores também que têm essa mesma preocupação. E, Andrei, nesse contexto de evolução, as políticas públicas recentes elas têm um impacto direto nas estratégias, especificamente falando da cibersegurança para a telecom. E eu queria entender, no seu ponto de vista, quais são esses principais impactos? Ótima pergunta. Na verdade, eu pego um gancho aqui também, um pouco na fala do Cristiano, nas tendências. A gente tem visto que o crime organizado tem migrado para o cybercrime. O crime organizado, o criminoso organizado, nada mais é que um capitalista, né? Sem pudor, que não respeita a lei, que não respeita a regra. Então o cara vê ali a margem de lucro que ele vai ter, o investimento, o capital para investir e o risco. E eles estão avaliando que, entrando em cibersegurança e roubo de celular, o capital investido nem sempre é menor, mas é menor considerando a logística, a infraestrutura. E o risco é mais baixo, porque você não tem muitas vezes punição, não tem investigação e etc. E o retorno é muito alto. Ou seja, se a gente pegar... e é difícil ter estatística. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública soltou agora em fevereiro uma estatística que, segundo eles, e é muito difícil, mas pela estimativa deles, o crime organizado no Brasil faturou em 2023 em torno de 340 bilhões de reais. E o que me chamou mais atenção não é o valor alto ali, 340 bilhões de reais. O fato de mais de 180 bilhões de reais, mais da metade, vindo do cybercrime e roubo de celular. Ou seja, o crime organizado, o cybercrime está organizado. Né? A sociedade brasileira não está organizada. E aí, quando a gente fala na sociedade brasileira, a gente leva para o Estado. Né? O Estado é que tem essa responsabilidade de fazer organização via política pública, via regulação. Então, esse é um debate extremamente necessário que a gente tem que fazer. Por exemplo, a Anatel já tem, olhando para o setor de telecomunicações, né, a Anatel já tem regulações específicas que envolvem cibersegurança. Eu menciono aqui o Ato 72 de 2021, que foca em equipamentos e telecomunicações, né, os terminais e terminais. O Ato normativo 2436, que foca em equipamentos CPE. Né? Você tem a resolução de cibersegurança, que está focando em redes e serviços. Você tem a resolução 767, que está focando em prestadoras e operadoras. Né? Mas quando a gente olha, por exemplo, o Banco Central tem resolução de cibersegurança. Outros órgãos regulatórios também têm, mas a gente não tem um olhar nacional. Seja para a política pública de estimulação de adoção de tecnologia, seja para política pública para prevenção, para compartilhamento de informação, ou até mesmo para combate ao cybercrime. Então é algo que está avançando, mas ainda precisa avançar muito mais para que não só o setor de telecom, como os outros setores estratégicos, né? O Cristiano lembrou muito bem, telecom é estratégico, a gente ficar 1-2 horas sem o WhatsApp, a gente fica maluco. Vocês imaginam se ficar um dia sem comunicação, né? Se pegar uma das grandes operadoras, se cair por 24 horas, praticamente quebra a economia brasileira. Um grande banco também, né? Um grande operador de infraestrutura, uma das companhias aéreas, se cair também. Então, são setores estratégicos que a gente precisa ter um olhar, né, mais sério e mais focado por meio de políticas públicas. Perfeito. Nós temos recentemente cobrimos um evento da INCC, que é o Instituto Nacional de Combate ao Cybercrime, que eles dividiram ali em 6 principais tópicos para, de fato, trazer para o país essas normativas, porque tem fundamento e o INCC vem expondo isso de uma forma muito estratégica. Você até citou uma questão de um valor absurdo aí, né? Se vou olhar para o passado, é inimaginável chegar nesse número. Eu queria até que o Cristiano trouxesse aqui qual o custo médio para um ataque cibernético no Brasil. Você tem essa informação? É público aí várias pesquisas, né, que mostram quanto custa isso por setor, por indústria, por vertical, mas eu acho que o número em si acho que vai diferenciar muito de cada empresa, enfim. Eu não queria ir por esse lado. Eu queria ir por um outro lado que mostra, baseado também no que o Andrei comentou, a questão de quanto dinheiro esses grupos criminosos fazem hoje em dia. Já estamos falando de trilhões de dólares. Né? Então, você imagina que hoje, se a gente pensar que os cybercriminosos fossem uma economia, eles hoje seriam a terceira economia global. Né? Seria Estados Unidos, China e os cybercriminosos. Então, assim, já não é uma guerra justa,
por si só, né? Você imagina? Nós estamos hoje lutando contra um terceiro país muito rico, se pensarmos dessa maneira, com capacidade de ataque infinita, orçamento infinito, porque diferente de países que têm que fazer saúde e outras coisas, eles só têm que atacar e fazer dinheiro, né? Então, um país só especializado em fazer isso. Então, já não é uma guerra fácil da gente combater, né, nesse sentido. Agora, outro dado importante que eu acho que tem que ser levado em conta é a questão da prevenção. Né? O que faz diferença hoje em dia em cibersegurança é a sua capacidade de ser resiliente e proativo. Né? A proatividade, ou seja, investir em prevenção, vai te trazer uma redução de custo quando você tentar recuperar o seu serviço ou mitigar o seu serviço. Aqui eu nem conto a questão da reputação e dano à marca propriamente dita. Sim. Quando você já está sob ataque ou com a sua infraestrutura paralisada, por exemplo. Que é de 14 vezes. Né? Você paga 14 vezes mais caro para depois tomar alguma ação quando você tem um serviço seu interrompido do que se você investir em tecnologias, pessoas, processos, tecnologias que te deem mais proatividade. Né? É um trabalho de conscientização geral que tem que ser feito. Eu queria até trazer o Zé Luiz aqui para a conversa. E uma pergunta aqui para trazer um pouco da experiência de todos vocês. Né? Quais são os principais desafios técnicos ali atuais para manter a segurança de redes de telecom? Bom, é interessante a gente começar a falar a respeito disso. Quando a gente está falando de segurança, o Breder falou bastante coisa, o Andrei falou bastante coisa, a gente não está falando de uma preocupação só para a área de telecom. Né? Hoje, segurança, cibersegurança é uma preocupação de todo mundo, de todas as verticais, de todas as estruturas de tecnologia. Se a gente pensar em estrutura de telecomunicação, segundo uma pesquisa que eu vi recentemente da IBM, a gente tem 4% só dos ataques, né, de cibersegurança. Então, telecomunicação é uma das áreas que é pouco atacada. Né? Pouco atacada. E a gente tem 4%. Mas a gente tem que lembrar que dentro desses 4%, eu gostei de uma palavra que o Breder falou, que ele falou assim, olha, 65% da população depende disso. Isso é verdade. Em 2023, teve uma pesquisa que falou que 65% da população brasileira população mundial, utiliza tecnologia. Então, quando a gente fala de proteger, da necessidade de proteger a infraestrutura de telecomunicação, e o Andrei falou assim, imagina esse cara ficar parado, o seguinte, não é ser megalomaníaco, né? Mas se a gente não proteger isso, né, infraestrutura de telecomunicação, isso fica tudo parado. E a gente tem que pensar também que existe uma evolução na tecnologia que está mudando a forma de a gente se comunicar, fazer negócio, falar com os amigos, que a estrutura disso é a telecomunicação. Né? Então, telecomunicação é a estrutura suporte para tudo que nós fazemos hoje. Do negócio que a gente faz hoje, como é que a gente conversa com as pessoas hoje, como é que a gente se estrutura, esse tipo de coisa. E a gente tem que pensar que telecomunicações está passando por o que eu chamo de dores do crescimento. Se você lembrar de 1980, né, a gente usava o telefone para falar. 1990, a gente já tinha mobilidade e a gente já mandava SMS. 2000 a gente já começou a ver imagem, né? A gente está no 3G em 2000, né? A gente já começou a ver imagem, a gente começou a se comunicar melhor, a gente começou a falar melhor, já tinha telepresença, eu lembro que a gente começava a vender telepresença, né? E era um negócio, a gente vendia uma sala dessa aqui, cheio de televisão aqui, cara, era o máximo esse tipo de coisa com 3G. 2020 agora, né? Isso 2010, 2020 agora, a gente começou a falar em 4G, mudou já um monte de coisa, né? Quando veio o 4G, a moçada mais nova começou a fazer jogos online, né? Você começou a ter uma velocidade de banda que te permitia um montão de coisa. Você imagina, e agora a gente está falando em 5G em 2020, né? 5G a gente já está falando em ações automatizadas, né? Em você fazer cirurgia, em você fazer carros autônomos. Então a gente está falando o seguinte, em 2020 e 30, a gente está falando em 6G, e 6G já está na porta. A gente já está fazendo as experiências com 6G. Você imagina que nesse pequeno período, telecomunicações mudou demais.
Né? E você fala assim, tá bom, como é que você protege essa estrutura? Você imagina que a gente está aqui usando 5G, eu saí daqui, for para um lugar do interior de Minas, você acha que eu tenho 5G? Não, certo? Eu vou ter 2G. Agora, eu estou falando para você da diversidade de tecnologia que uma telco, de um sistema legado que uma telco tem que cuidar. Você imagina que eu tenho que cuidar também do sistema legado, eu tenho que cuidar de todo mundo, eu não tenho que olhar só para São Paulo, né? Ou Rio de Janeiro, ou Belo Horizonte, eu tenho que olhar um sistema legado que é gigantesco. Então, como é que você... Ah, e outra coisa, né? Hoje, já com 5G, a gente tem IoTs ligados em todos os lugares. Então, você tem uma rede, em alguns lugares já defasadas e com um monte de tecnologias ligadas. Como é que você garante isso aqui, né? Cara, não tem muita coisa, né? A gente está investindo muito em processos estruturados, a gente está investindo muito em educação de pessoas, a gente está investindo muito em SOC, a gente está investindo muito em estratégias gerais e seguindo regras e padrões universais. Esse é o segredo, não tem muito o que fazer, não existe uma pílula mágica para você conter determinados ataques, né? A forma que eu sou atacado e a forma que eu vou me defender depende de um monte de coisa de dentro da minha empresa. Quem sabe a defesa que o Cristiano vai fazer na dele vai ser diferente da minha, porque ele tem ferramentas diferentes da minha, ele tem pessoas diferentes do meu, ele tem processos diferentes. Então, as empresas de telecom, elas estão se estruturando bem na base, né? Elas estão fazendo tudo o que é possível para você poder navegar nesse universo diferente de coisas que as telcos têm. Então, esse crescimento foi muito rápido para a gente conseguir ter uma estrutura única, mas todas as telcos realmente estão preparadas na base dela e por isso que é 4% só dos ataques que a gente tem hoje. Você comentou algumas questões de legado, necessidade de inovação, uma série de questões, mas ao mesmo tempo tem a limitação do orçamento. Uhum. Então eu queria entender dentro da experiência de vocês, começando aqui pelo Cristiano, como priorizar, né, os investimentos, né, em cibersegurança diante de um orçamento limitado, da necessidade de evolução e principalmente da velocidade dessa evolução. Então, essa acho que é uma equação bem difícil de você explicar e às vezes entender o momento de maturidade que tem cada negócio, como comentou o Zé agora no comentário dele. Cibersegurança não é só questão de dinheiro, né? Se você botar um saco de dinheiro aqui em cima da mesa e falar assim, proteja a minha empresa agora até o mês que vem, não é questão só de dinheiro. Aquela questão, né? Quero Zero Trust. Me dá uma solução Zero Exato. Trust. Zero Trust, por exemplo, que você acaba de comentar, não parece ser uma coisa nova, não parece? Então, só que esse já se fala desde 1960. Então não é uma coisa nova, né? Só que assim, por que as empresas não conseguem implementar essas tecnologias novas? Não é só dinheiro também. Porque assim, se eu monto uma empresa de telecom nova, para eu colocar ela toda moderna, com software de ponta, é infinitamente mais simples do que pegar a empresa do Zé, por exemplo, e fazer toda essa transformação, porque o legado ele dificulta muito, né? Agora, pessoas, processos e tecnologia, né? Vamos lá, pessoas. Tem um gap hoje de 4 milhões de vagas abertas que não preenche, porque não tem gente no mercado qualificado para preencher as posições. Processos. Cada empresa tem um nível de maturidade diferente. Então, toda empresa deveria ter um plano diretor de cibersegurança para os próximos 3 a 5 anos, né? Cibersegurança não é comprar software, não é contratar apenas consultoria. Você tem que ter um programa de evolução, de maturidade da sua proteção e fazer aquela prática, né? Ficar medindo a sua maturidade, ver como você pode melhorar, como você pode elevar essa maturidade sempre. Aqui eu tenho que botar mais tecnologia, aqui eu tenho que colocar mais pessoas. Eu não preciso mais colocar tantas pessoas, agora eu posso usar a inteligência artificial, né? Enfim, você tem que equilibrar essa balança. E cada empresa tem uma balança diferente, porque o mercado financeiro, por exemplo, tem uma capacidade de investimento muito maior do que o setor de telecom, né? Agora, qual é o apetite de risco de cada empresa? Cada empresa, quando a gente faz o NIST, né, tira uma foto do estado atual de maturidade de uma empresa e dá uma nota de 0 a 5,
Se o mercado financeiro está com 5, 4,5 e a sua empresa está com 3, por exemplo, a sua empresa, por uma questão de orçamento, pode ser que ela só vá até o 3,5. Ela não quer alcançar os 5. E está muito bom, né? Para ela, porque ela está comprando um risco também. Então, tudo isso entra nessa conta. Então, acho que tem que ser considerado, como o Zé falou, caso a caso. O setor de telecom, como ele é muito estratégico, ele naturalmente acaba investindo mais, porque ele está se reinventando, ele está inovando, junto com a inovação vem a proteção, né? E outros setores com menos fôlego de investimento, ele vai ter uma maturidade menor e vai estar uma maturidade muito bom para ele. Porque a gente não pode, quando eu faço a pergunta assim, tá bom, se você tiver toda a sua infraestrutura hackeada e sua única solução é recuperar seus serviços, quanto tempo levaria? O que não pode é você falar que não sabe. Essa é a pior resposta que você pode ouvir sobre esse contexto de cibersegurança. E Zé quer complementar? Não, é interessante o que o Breder está falando. Por causa disso, falar que não sabe hoje é um sacrilégio, né? Hoje, quando a gente estruturou quando eu estava falando que a gente se estruturou todo na base, a gente contrata um CISO, né? Que esse cara é peso de ouro, e esse cara ele tem uma responsabilidade gigante, porque a gente tem toda a regulamentação, a gente tem toda essa questão do sistema legado, e às vezes você fala assim, olha, quanto tempo ou o quanto eu tenho que gastar. Ninguém quer sentar na mesa do presidente para falar quanto ele tem que gastar e eu não sei quanto tempo eu vou levar para recuperar isso, né? E essa questão é uma questão que é complexa, é complicada realmente nesse segmento aqui que a gente está. E o Breder falou outra coisa que é importante, está faltando gente, né? A gente não consegue treinar, né? Eu estou falando assim, eu sou a geração silenciosa, né? Eu sou baby boomer. Né? Então, a gente tá parando, daqui a pouco para, né? E toda essa carga de experiência que tem, e você consegue parar no presidente e falar, meu amigo, ó, isso vai ser assim, assim, assado. Isso vai começar a se perder e a gente tem que repor isso, né? As empresas têm que preparar os caras para falar assim, cara, eu não posso falar que eu não sei quando eu vou. Eu tenho que ter essas respostas, eu tenho que ter processos para isso, eu tenho que ter ferramentas para isso. Desculpa, fazer um adendo aqui ao seu comentário, porque assim, quando você chega numa empresa, você procura saber assim, qual é o grau de importância que aquela empresa dá para o CISO. Ele faz parte do board da companhia? Para quem ele reporta? Ou ele é só um cara técnico? Isso faz total diferença, porque o negócio está andando, ele está evoluindo. E se o CISO não está lá, dizendo que a produção é importante, tem que ter orçamento para isso também, você vai comprar um carro sem seguro e depois você vai ser roubado e vai ficar sem carro. Né? Hoje em dia, você compra um carro e não pensa que tem que fazer seguro? Você pensa, por quê? Porque a decisão disso está no nível estratégico da sua casa. Na empresa é a mesma coisa. Né? Se o cara ele é visto só como um cara técnico, que tem que resolver os problemas, mas não um cara estratégico, aí você tem sérios problemas também de conseguir atrair investimento para a segurança. Aí segurança vai ser sempre visto como uma coisa que custa. Não uma coisa que te dá um diferencial, porque o seu cliente percebe o seu negócio mais moderno, ele vê a qualidade do seu serviço, quando ele vê que você tem uma plataforma robusta, atualizada, protegida, isso vai te gerar mais negócio. Né? Então, esse alinhamento do CISO com o board das companhias também tem que acontecer, e esse cara tem que ter essa importância. É uma mudança de cultura. Né? E é difícil mudar a cultura. E a mudança de cultura começa lá de cima, né? Você tem que começar mudando a cultura de quem toma as decisões, né? E às vezes não é... Eu acho que não é só o CISO ali, né, o board. Muitas vezes, se a empresa é grande, é do conselho de administração da empresa. O pessoal tem que entender a importância. E eu venho fazendo um trabalho que eu acho que a gente precisa cada vez mais, no Gzinho da governança, discutir governança digital, que é privacidade. Privacidade, tudo bem, a gente conseguiu ter uma lei, né? E a ABS apoiou a LGPD quando poucas entidades empresariais apoiavam. Ter uma lei, ter uma autoridade, enfim, né? Com poder de sanção, de fiscalização que está ali. A gente tem a cibersegurança, né? Que é extremamente importante você olhar, né, o nível de maturidade, de governança, de investimento, de resiliência cibernética. Depois tem um ponto que eu acho importante a gente entrar, que é a resiliência. Vocês começaram a trazer, mas falar de resiliência, cybercrime e regulação. E tem a questão da adoção de inteligência artificial responsável. Né? Privacidade tem lei.
cibersegurança, só alguns setores, né, que são regulados, e a responsável ainda não. Então, isso precisa vir de cima para baixo. Né? Então, enquanto você não mudar a cabeça das pessoas e mudar a cultura leva tempo, né? Muitas vezes, eu acho que é um trabalho que a gente tem que fazer. Conscientizar a alta cúpula das empresas, né? Da importância. Eu coloco esses 3 tópicos no mesmo pacote, mas, mais uma vez, o cara é aquela questão, né? É a questão do risco. Ele não vai investir se o mercado estiver muito competitivo, se a margem estiver apertada, se ele estiver precisando ganhar market share, né? A menos que ele tenha sofrido um bom cyberataque, deu um prejuízo que ele já sabe, já aprendeu, e aí ele vai, né, saber que aquilo é prioritário. Mas, enquanto isso, não adianta. Tem que ter uma legislação, uma regulação, né, na nossa leitura, olhando o Brasil, olhando aí a resiliência, não das organizações, olhando a resiliência da economia brasileira, chegou um ponto que é para ontem a gente ter um marco legal de cibersegurança transversal e uma coordenação, né, que coordene todas as agências regulatórias, todos os setores, isso no nível federal. Né? Hoje a gente tem a regulação no nível federal, o Gabinete de Segurança Institucional, ele regula a cibersegurança, mas só para o governo federal e autarquias. Ele não tem capacidade, e ele faz a estratégia, faz o Plano Nacional de Cibersegurança, muito bons, mas que não tem poder para chegar nem em estados e municípios, nem no setor privado. Então, a gente precisa avançar e dar esse próximo passo. E aí, depois a gente pode entrar como é que está isso, que pé que está esse debate. Mas esse ano tem muita coisa acontecendo e eu acho que espero que avance esse debate. Antes da gente mudar para o próximo bloco, eu queria entender, Andrei, 2 questões. Primeiro, como que a cibersegurança influencia as decisões de investimentos, principalmente no setor de telecom? E uma questão, hoje você comentou sobre o CISO ainda ser confundido como um técnico, muitas vezes não está no board, mas nós vemos uma movimentação do mercado no CISO entender que uma tradução para o board, então muitas vezes a mudança do CISO para negócios. Eu queria entender a visão de vocês nesse sentido. Eu acho que quando a gente fala no setor de telecom, é um setor que tem os grandes players, né? Mas é um setor diverso. Por exemplo, se a gente for olhar a internet, você tem pequenos provedores, médio provedores cabeando o Brasil inteiro. Né? Será cabeando, prestando serviço. Será que está todo mundo na mesma página? Certamente não. Né? Então você tem grandes provedores que têm mais capacidade financeira, que têm maior capacidade, já vem investindo. E você tem ali os pequenos e médios que talvez a gente precise de um olhar melhor, políticas públicas, crédito. Né? Eu venho discutindo bastante, a gente na ABS com, né, o governo federal, para a gente ter crédito, sobretudo para o pequeno e médio. Né? O médio, o pequeno coitado, está querendo matar matar o leão de dia para poder jantar à noite. O médio já está numa situação que ele pode investir, mas ele não vai assumir o risco, é difícil. Né? Porque ele também não tem uma capacidade financeira, lógico, dependendo de cada setor, mas ele não tem essa capacidade de investimento. Talvez um crédito subsidiado, né, por agências federais, um BNDES da vida, pode ser algo que ajude. Né? E o grande tem uma outra situação também, que também precisa ter políticas públicas de estímulo. A gente estava discutindo aqui a questão da qualificação, né, de pessoas. A gente precisa ter um amplo programa nacional de formação em cibersegurança, técnicos. Não precisa nem ir para a faculdade, técnico. E outro programa nacional para a gente também começar a passar conceitos de cibersegurança nas escolas, na educação, como é que você navega de maneira segura. Poxa, todo ano na empresa que eu fazia parte, todo ano eu tenho que fazer um curso de cibersegurança. Né? Na IBM, todo ano você tem que refazer. E não é nada muito sofisticado, né? São conceitos que dá para você passar para qualquer um, treinar a população, treinar estudantes, né? Para a gente cada vez mais conscientizar e ir fechando a porta do cybercrime, né? do cybercrime, do crime organizado, dos riscos, né? Que a gente sabe que o elo mais frágil são sempre as pessoas também. Então, e tudo isso pode ter política pública, né? Federal, estadual, municipal, a gente trabalhar junto para avançar. Então, acho que as empresas têm ali a sua decisão para tomar, né, os seus riscos, mas a gente também não pode jogar a culpa só no empresário e na organização. Né? A gente precisa trabalhar como sociedade para a gente conseguir ir fechando esses gaps, né, para a gente avançar juntos. Perfeito. E agora falando sobre implementação de novas tecnologias, até
antes de começar a gravação, o Cristiano começou a dar algumas pinceladas ali sobre tecnologias emergentes. Eu não quero dar spoiler, eu queria te convidar aqui, Cristiano, para falar um pouco nesse contexto de tecnologias emergentes mais promissoras ali para proteção de redes. Eu até te agradeço aqui pela oportunidade. Eu já estava me coçando aqui para falar de inteligência artificial, né? Porque hoje a gente praticamente apoia toda a proteção cibernética em nossos clientes com a utilização da inteligência artificial, consegue promover uma automatização de detecção e mitigação de incidentes cibernéticos superior a 90%, em muitos casos, e a gente não fica dependendo assim, de tanto fator humano, não que isso seja ruim, né? Mas que existe uma questão, né? Existem alguns dados que mostram isso, né? Que a gente compra várias tecnologias para os nossos negócios, SIEM, né? SOA, enfim, várias tecnologias, DLP e por aí vai, que são várias tecnologias que geram muitos logs, e aí os humanos não têm capacidade de utilizar todos aqueles logs gerados pelas plataformas para ser proativo e entender que tem um risco aqui que a gente não está fazendo nada, né? Então, uma capacidade humana que não passa de 20% de analisar todos esses logs que vêm dessas ferramentas. Enquanto que uma inteligência artificial ele parte de 96% de uma capacidade de não só analisar, mas correlacionar esses logs entre tecnologias, e é isso que a gente faz hoje. Porque, por exemplo, a Motorola Solutions ela atua muito na parte de segurança pública, né? Então, quando a gente vai para esse setor de segurança pública, ainda é mais complicado, porque realmente você não vai encontrar um CISO, muito difícil, né? Quando a gente hoje vai na segurança pública, vai numa delegacia porque você está sofrendo crimes cibernéticos, alguns estados estão mais avançados que outros, mas de uma maneira geral falta ainda muita proatividade nesse sentido, e a gente vem ajudando com tecnologia, com informação, para conseguir compor esse gap, né? Então isso é muito importante. Eu vejo também, complementando a questão dele, uma junção de algumas funções, né? GRC, a questão de cibersegurança, executivos, que também podem ser executivos de governança e de cyber, para poder, né, já que a gente não leva o CISO para o board, vamos trazer o board para dentro do CISO também. Eu acho que algumas funções elas vão se unir, porque agora a inteligência artificial ela vai cuidar de outras coisas, né? E o Edge Computing também, né, que é você também acelerar, né, a utilização do processamento das informações de maneira mais local, do que só o conceito de nuvem, né? Chover no molhado falar que a pandemia acelerou todo o processo de inovação, digitalização que a gente experimentou nos últimos anos, é fato, mas quando a gente fala em cibersegurança, também aumentou e acelerou drasticamente a exposição dos dados. IA super relevante nesse contexto, porque vai mitigar mais da metade dos riscos que a gente já conversou aqui. Agora, alguém vai perguntar, mas como é que eu faço o uso ético da IA? Né? Posso usar uma IA chinesa? Vou usar só as IAs americanas? Eu acho que você tem que usar todas que você puder, desde que você consiga fazer o uso ético dela. Você não precisa acreditar que ela não vai usar o seu dado para treinar a nuvem de IA dela. Você pode colocar um firewall de IA, que já existe no mercado, né? E anonimizar seu dado. Então, se você anonimizar seu dado que vai para IA, acabou, está resolvido. Parece simples, né? Mas está resolvido mesmo, porque eu não preciso, né, ficar aqui discutindo o que pode e o que não pode. Você é o dono da governança dos seus dados. Quando você assume essa responsabilidade, né, não terceiriza para ninguém, e você monta a sua política e governa os seus dados a partir dessa política, você pode vir adotando novas tecnologias, como a IA, por exemplo, e isso aí vai te dar segurança, porque você não vai mais expor nenhum dado confidencial, PII, PHI, né, a questão do IPA e outros, você não vai mais expor porque você vai trabalhar com anonimização, por exemplo. Esse é um dos pontos que a gente vai ver desenvolver mais agora com o uso da IA. Perfeito. Zé Luiz, até eu vou pedir para você complementar e trazer, dentro do seu ponto de vista, os principais critérios que devem guiar ali a seleção dessas tecnologias para a segurança. É interessante a gente ver. Você vê que o Breder está falando de IA, a gente está falando dos CISOs sentarem no board, porque o que aconteceu, se a gente pensar realmente no que está acontecendo, eu lembro do livro da quarta Revolução Industrial, né? do Klaus Schwab. Exato. E ele falava que ia acontecer uma revolução que as empresas, né, a passagem da terceira para a quarta
Revolução era o seguinte, a gente vai usar tecnologia. A partir disso, a gente vai usar tecnologia. Então, quando eu lanço o 5G e o 6G, eu não estou lançando o 6G para a gente ter no celular, né? Para mim baixar coisa mais rápido no celular. Eu estou lançando para que a tua empresa possa fazer um uso dessa tecnologia de uma maneira mais efetiva. Você ter um caminhão autônomo, você ter veículos autônomos, você fazer uma cirurgia autônoma, não é isso? E aí você fala o seguinte, ok, aí entra segurança, tá certo? Se eu vou fazer uma cirurgia autônoma, que vai fazer sozinho, se entra um hacker e bloqueia aquele tipo de coisa, ou num caminhão, ou numa colheitadeira, né? Aí a gente começou a falar de segurança, aí a gente começa a falar da importância do CISO. Então o cara não pode ser só um técnico, porque hoje a tecnologia, as empresas de telco, elas não estão partindo para negócios de eu vender mais banda ou menos banda, né? Ela está entrando para fazer negócio, né? Então eu tenho que ajudar a tua empresa a fazer negócio, né? E quando você me pergunta assim, tá, como é que você seleciona os melhores parceiros para isso? Eu tenho que parar um pouquinho e pensar o seguinte, tá bom, como é que eu posso selecionar os melhores parceiros? Quem são os caras que eu vou trazer para dentro, né, das empresas de telecomunicação ou das empresas para fazer, me ajudar a fazer negócio? Primeiro, elas têm que conhecer algumas coisas das empresas. Eu falo muito de a gente agregar valor, né? De a gente adicionar valor nas coisas, né? Então, ninguém compra segurança da informação. Você acha que o cara fala assim, eu tenho dinheiro sobrando aqui, ó, Breder, eu vou comprar segurança da informação. Ele não está comprando segurança da informação, certo? Não. Ele está comprando outra coisa. Ele está comprando tranquilidade, ele está comprando a possibilidade de não parar, da produção dele ser continuada. Então ele está comprando um outro valor, né? Então quando eu estou vendendo, estou vendendo alguma coisa, eu estou falando assim, que, ok, que valor eu agrego para o meu cliente? Que valor eu agrego para uma indústria? Sim. Então o valor que eu estou agregando para essa indústria é a primeira coisa que eu tenho que pensar. Ele não compra coisa minha porque ele quer comprar segurança. Ele está comprando um valor adicionado que eu entrego para isso. E eu, como telco, eu tenho que criar valor para o meu executivo, né? Para os meus investidores. Não é isso? Então, como é que eu faço uma telco ter valor? Ou como é que eu faço uma estrutura de segurança dentro de uma telco ter valor? Né? Porque senão, se eu for um cara só técnico, se eu só estou protegendo rede, eu começo a ter um problema, né? Eu não consigo entregar valor. Eu tenho que mostrar como eu estou entregando valor para o meu acionista. E outra coisa que eu tenho que ver é como é que eu entrego valor para o meu produto. Né? Quando o cara vai comprar um produto do Breder, que seja um produto de inteligência artificial, ele está falando assim, ok, que valor isso que você está me falando vai trazer para o meu negócio? Eu posso comprar o teu produto desde que, né, eu consiga vender mais a partir do seu produto. E esse papel estratégico, porque senão assim, a gente vê hoje no mercado, parece que o CISO ele está virando um técnico de futebol, né? Ele vai para a empresa, tem um ciclo definido, se a empresa não dá, né, você que é CISO aí, tá ouvindo a gente aí, vai se identificar, né? Se você não dá a condição para o CISO trabalhar, aí eu falo de investir, engajar e tudo isso, ele vira um técnico de futebol, né? Ele fica um ciclo, aí quando a empresa vê que aquele cara não vai fazer a mágica, dispensa o cara e põe um outro, que vai fazer a outra mágica, que também não vai acontecer. Não vai acontecer. E volta na questão da cultura que o Andrei comentou, certo? É questão de mudança de cultura. Mas é uma questão assim, como é que o cara vê o valor em cibersegurança? É um negócio que é assim, é difícil. Em privacidade, como é que os caras resolveram? O cara não vê o valor, agora ele vê. Você tem o valor da sanção ali, que pode ser X, 50, até um teto, 50 milhões, multa diária por infração, ou acho que 4% do faturamento do grupo econômico no ano anterior. Tá aí o valor, o cara vê. Agora, ou a sociedade brasileira, né? Os empresários brasileiros, os executivos brasileiros, ou a gente começa a ver valor, né? Sabendo que aquilo é necessário, ou, né, o mundo caminha para ter regulações para fazer a gente ter resiliência cibernética,
né? Que é algo que é inacreditável. A quantidade de cyberataques que as organizações brasileiras recebem, né? A gente não tem estatística, porque poucos setores ainda obrigam o cara a anunciar que teve um cyberataque, que pagou. Quantas empresas pagam ransomware por mês, por dia no Brasil? Eles não têm estatística. Se tem ali mais ou menos, mas não é confiável. Qual é o valor desses resgates? Né? Agora, se a gente passar a ter por setores, nacional, por região, o cara vai ver o valor. Né? A gente já tem essas informações em alguns lugares, né? Tem várias dessas informações estão mapeadas. Tem algumas pesquisas, a IBM lançou uma pesquisa agora que é muito interessante, que tem por segmento o custo de um ataque por segmento. Segmento de telecom, segmento de banco, segmento de indústria, segmento de varejo, etc. Então, nessa pesquisa, inclusive, comenta uma média de 7,75 milhões por violação. Exatamente isso. Agora, tem uma outra coisa que eu queria trazer, para concluir o meu raciocínio, era assim, ó, eu vi uma pesquisa agora da Fundação Getúlio Vargas, né, que saiu agora em 2024, que falava o seguinte: para cada 1% do investimento que você faz em TI, depois de 2 anos você recebe 7%. Né? Então as empresas, todas as empresas, elas precisam desenvolver uma estrutura tecnológica mais robusta se elas quiserem sobreviver no mercado. E se elas desenvolverem uma estrutura tecnológica mais robusta, elas vão ser alvos de ataque. Sim. Certo? Sim. Porque as empresas que não estavam na internet, não estavam plugadas, não tinham um cabinho azul, né? E agora elas passam a ter, elas vão ser atacadas. Né? E se elas forem atacadas, a perda que elas têm é muito grande. Eu estava falando outro dia com um executivo de uma mineradora, né, sobre produção e paragem. Ele falou assim, ele estava me falando o seguinte, que uma hora parada de uma grande mineradora custava $870 mil. Né? Eu falei assim, cara, o que você faz com $870 mil? Você faz um sistema. Então, o cara vê esse valor, André, isso que eu estou te falando. Esses valores, sim, eles já estão à mostra do usuário, né, das empresas que utilizam, sim, tecnologia. Porque a gente está falando aqui de cibersegurança porque existe uma estrutura de tecnologia atrás. Não é isso? Então, quando eu vi essa pesquisa, eu falei, cara, essa é uma informação super interessante. Cada 1%, né, é uma pesquisa recente da Fundação Getúlio Vargas, de 1% que eu invisto em tecnologia, depois de 2 anos eu tenho 7% de retorno. Cara, isso é fantástico. Eu tenho que fazer isso. E cada vez que eu fizer isso, eu preciso de mais segurança da informação. Dentro dessa linha de convergência também de funções que a gente falou aqui, e de profissões e também de funções, pegando o gancho aí que o Zé comentou, é muito interessante você também ir pela parte de disponibilidade. Né? O setor de telecom investe muito em disponibilidade, em manter o ambiente operacional. Né? Vamos falar aqui dos NOCs, Network Operating Center. Né? Agora vamos fazer um depara com o SOC, Security Operating Center. Hoje em dia dá para você falar que só investindo em NOC você pode garantir a disponibilidade se você não está olhando cibersegurança? Não tem como. Então o mercado está indo porque... Eu até já ouvi algumas nomenclaturas, conceitos de Fusion Center, por exemplo. Né? NOC e SOC juntos, no mesmo centro, compartilhando recursos para garantir a disponibilidade. Porque eles de maneira isolada, separado, não dá mais para a gente garantir isso. Né? Aí você pode também otimizar investimentos, dar mais visibilidade, porque você também está garantindo a disponibilidade e mostrando o risco que você está comprando. Né? Então também assim, os profissionais têm que reinventar, trabalhar de maneira conjunta com outras áreas para poder... Porque o negócio continua sendo o mesmo. Ele tem que funcionar, ele não pode parar e ele tem que inovar sempre, senão o seu negócio está morto. Né? Então a junção desses profissionais ou a coexistência deles de maneira pensando no negócio, não cada um no seu quadrado, também ajuda a atrair mais investimento de maneira concisa. E aí, óbvio, cibersegurança hoje não é mais uma coisa opcional. Né? Ela tem que fazer parte de qualquer decisão. Então, hoje, quando você ainda vê algumas empresas tratando de maneira separada, o NOC, quem cuida é o Zé,
só quem cuida é o Andrei, e eu sou o executivo que quero dar... para quem eu vou dar mais dinheiro? Né? Cara, o dinheiro é o mesmo, né? A disponibilidade de tudo isso que está falando continua sendo da empresa. Né? Então isso também está se juntando, não só as funções, mas como também os serviços estão se juntando para poder serem mais compartilhados e mais eficientes. Né? Bom, e eu te convido para acessar o material de apoio dessa temporada. Então, basta clicar no link que está aqui na descrição deste episódio ou ir diretamente em digital.futurecom.com.br. Esta temporada são 16 episódios sobre os principais temas de TI, telecom e cibersegurança. Então, neste material você vai conseguir consumir de forma mais aprofundada todas as discussões. E pessoal, dando continuidade aqui no nosso bate-papo, eu queria falar agora sobre os desafios aí de conformidade e regulação, né? E Andrei, é algo que você vive aí há muito tempo, né? Tá no seu dia a dia. Eu queria que você compartilhasse as principais barreiras ali regulatórias que impactam toda essa questão de investimento em cyber que nós estamos comentando aqui. Eu acho que a questão da regulação talvez é menos uma barreira de investimento e mais talvez lá na frente vai ser um estímulo ao investimento em inovação, né? Você tem e é interessante ver isso. Você tem a questão da necessidade de ter coordenação e convergência a nível nacional e integrar as diferentes regulações setoriais que existem, né? Então você tem esse primeiro desafio. Então no Brasil a gente ainda tem necessidade de ter um marco regulatório nacional de inteligência artificial, ter uma coordenação federal que pegue todas as agências, estados, municípios, né? E a gente consiga avançar nisso. A título de curiosidade, na América Latina, o Chile, ano passado, promulgou o seu primeiro marco nacional de cibersegurança e agora, dia 3 de janeiro, já criou a sua agência regulatória. A gente está atrasado até com relação ao Chile. Né? Estados Unidos tem a CISA, a União Europeia também tem regulação. Isso num primeiro âmbito, um primeiro nível que a gente está olhando ali, a questão de olhar o tema a nível nacional e ter uma homogeneização regulatória. E aí você tem um segundo nível que quando a gente olha em cibersegurança, pegando o padrão do cybercrime, né? O cybercrime global, o dele ali de 10 trilhões de dólares, né? Número do Fórum Econômico Mundial, que é o terceiro PIB mundial. Se fosse um país. Esse pessoal, cada vez mais, e no Brasil também, eles não estão só mirando dados, eles estão mirando infraestrutura. Quando o cybercrime mira infraestrutura, você começa a ter uma tendência de regulações que miravam prevenção. Essa regulação ela começa a migrar para resiliência cibernética. Então, talvez o exemplo mais claro do que eu estou falando aqui é o DORA, que é a regulação do setor financeiro na União Europeia. O DORA, ele tem, talvez se eu puder trazer aqui duas características. A primeira, ele fragmenta os diferentes serviços dos setores financeiros fala, meu amigo, instituição financeira, para esse serviço aqui que é essencial, a questão não é mais se você vai ser atacado. Eu já estou partindo do pressuposto que você vai ser atacado e que o seu serviço vai cair. Então eu vou colocar aqui na regulação, você vai ter que trabalhar e me provar que em X horas esse serviço essencial tem que voltar. É uma questão de lei, de regulação, de fiscalização, e aí isso coloca para as organizações ter, né, no âmbito organizacional, você vai ter que trabalhar um conceito de mínima empresa viável. Você vai ter que pegar, baseado, né, nesse tipo de legislação, aqui no Brasil a gente está bem longe de ter, né, por enquanto, mas você vai ter que trabalhar por serviços e ter um ambiente separado, segregado, né, com um servidor segregado, que é atualizado, mas que ao mesmo tempo ele pode entrar em operação para garantir aquele serviço em qualquer momento. Né? Então é algo muito sofisticado que vai demandar investimento e que cada vez mais, né, a gente não vê muita saída como não avançar nesse tipo de padrão, né, olhando o padrão do crime organizado. Então é algo que começou, né, o DORA talvez é o exemplo, mas é uma tendência regulatória que a gente vê começar a avançar nos diferentes países. Né? Posso por favor, eu dar ia uma concluída para você aqui, mesmo, Zé. Que eu penso, falei bastante sobre DORA esses últimos dias e eu vi você falando aqui, é interessante trazer isso, né? E o DORA, que foi agora 17 de janeiro, né? Que entrou em regulação na Europa,
ele traz alguns pontos interessantes, um ponto que você colocou no começo das suas questões aqui, né? Porque o Dora ele fala sobre a gente ter rastreabilidade, quer dizer, você saber o que você está fazendo, você ter testes de penetração, você verificar todos cadeia, ele vai para a cadeia. A sua cadeia. Pega a cadeia. A sua cadeia de parceiros. E mais do que isso, a Dora tem um ponto que é espetacular, né? Que é o compartilhamento de informações. Então, quando o Cristiano falou, cada um no seu quadrado, e você falou, a gente tem que compartilhar. Mas o Dora tem um ponto do Dora, né? Dos 5 pilares, o 5º pilar dele fala de compartilhamento de informações. Olha que interessante quando a gente começa a falar a respeito disso, né? O Cristiano defende a empresa dele, ele tem as estratégias dele. A gente nunca falou assim, ô Cristiano, o que você está fazendo aí? Como é que você está defendendo isso aqui? Se tiver um ataque sim, como é que você faz? Nem ele me ligou. E eu não vejo o cara da Telefônica me ligar ou da TIM me ligar para a gente trocar esse tipo de ideia. O Dora está falando assim, é obrigatório, meu amigo. Se eu tenho o banco A, que foi atacado, fez uma estratégia de defesa e não falou para ninguém, daqui o banco D um dia vai ser atacado pela mesma coisa e eles não trocaram informações, ele falou assim, cara, você foi atacado, é o mesmo ataque que ele sofreu, por que você... E é obrigatório, você fala assim, ok, agora eu vou te falar como é que eu defendi, como é que eu me defendi, ou como é que é a minha estratégia de defesa para esse tipo de coisa. Cara, olha que bacana. Aí a gente fala assim, opa, não é mais A do A do A. Né? Não é mais cada um no seu quadrado. Você tem que começar a fazer um compartilhamento de informações. Então, quando você fala a respeito de regulamentação, para a gente ver como isso é importante. Porque você pode pensar, putz, grila, a Anatel já me regulamenta até aqui, ó, né? Aí eu já tenho LGPD, eu tenho o Marco Civil da Internet. Você quer trazer mais uma regulamentação para que eu faça isso? Né? E a gente não vê o lado positivo da regulamentação. A gente discute isso muito pouco. Né? A gente só discute os problemas da regulamentação. Putz, eu vou ter que ter mais gente, eu vou ter que criar um escritório de projeto, eu vou ter que comprar mais servidor. Cara, a gente não fala do benefício da regulamentação. A gente só fala do malefício da regulamentação. Eu queria lembrar aqui, ó, eu acho que também a gente saindo um pouco aqui dos conceitos técnicos, acabou de sair o documentário, não, o seriado na Netflix, o Zero Day, o Dia Zero. É fantástico, assim, é você olhar ali e tentar extravasar, olhando do ponto de vista de um país, o que acontece se a gente não tiver resiliência cibernética, né? Não compartilhar as informações, não ter, né, uma estrutura robusta de cibersegurança. É surreal. Você começa a pensar e extravasar o que pode acontecer, né, na medida, né? Até o Cristiano estava falando. A gente está avançando tudo está avançando para o digital. A gente depende para tudo. Então você imagina se parar gestão de semáforo, porra, morre gente. Né? Se parar ou se der bug na questão de gestão de ferrovia, porra, descarrilhamento de trem, etc., acidente, coisa pesada. Mineradora, o exemplo que ele deu, se tiver um ataque hacker numa mineradora e tiver alguma coisa ali que vai afetar a gestão de barragem, a gente pode ter Mariana e Brumadinho aí, cara, né? Abrindo, quebrando uma barragem, etc. Então, assim, um banco fora de ar, num dia quebra uma economia. Quebra, né? A economia foi um estrago. Uma telco fora do ar. Então, assim, é surreal do ponto de vista do país, né? A capacidade que, na medida em que a gente está avançando tudo para ser digitalizado, os riscos são na mesma proporção, né, dos benefícios que a gente tem da digitalização. Então, tem que ter um olhar mais sério sobre isso. E essa parte de compartilhar informação é a coisa mais barata que você pode fazer em proteção cibernética. Eu dou um exemplo claro de que nós fazemos com os nossos clientes. Né? Nós hoje gerenciamos uma aliança que se chama PSTA, que é o Public Safety Threat Alliance, onde nós temos mais de 1.500 instituições, aí é só segurança pública, né? Infelizmente não tem telecom e outros verticais, onde todo mundo acessa, né, essa base de dados compartilhada, compartilham problemas cibernéticos que estão passando, né? Tem acesso a relatórios, análises que são feitos pelos nossos especialistas, né? E eles conseguem antecipar, ser mais proativos, porque eles sabem o que está passando na Austrália, então conseguem antecipar essa verificação local antes que aquele ataque, né, ou aquela
aquela estratégia de ataque venha para outras regiões do mundo e tal, né? Eu acho que assim, assistam lá a série do Netflix, que realmente para quem não caiu a ficha ainda, e assista com a sua família, principalmente, para eles entenderem, né, qual é a dificuldade do seu trabalho. Mas o compartilhamento de informação, ele tem assim, um valor altíssimo, pouco divulgado, talvez, aí, Zé, pela próxima pergunta, que seria assim, tá, mas quem é que gerenciaria esse comitê, vamos chamar assim, de compartilhamento de informação, né? Acho que fica muita gente esperando que, tá, mas quem é o governo, são os provedores de solução, como é no caso de segurança pública, como a Motorola Solutions faz, né? Quem é? Acho que alguém vai ter que bater no peito alguém vai ter que bater no peito em algum momento e falar, não, eu vou fazer, todo mundo vai entrar e a roda vai começar a girar. Eu acho que as associações têm uma grande oportunidade para fazer isso, né? A gente está falando aí de associações, indústria, bancos, etc. Tem um monte de gente que poderia estar fazendo esse tipo de papel. Eu sei que é difícil porque às vezes a gente se vê meio que como concorrente ainda, né? Será que eu vou abrir a minha estratégia para o meu concorrente, né? Eu vou perder espaço por causa disso? Mas quando a gente fala de políticas públicas, quando a gente fala de regulamentação, a gente não tem espaço para fazer isso. Você falou eu vou trazer um outro tema aqui, pode ser que eu esteja voltando nisso aqui, mas eu acho que é importante. Porque você falou assim, do cybercrime, né? O cybercrime é uma organização, né? E o Cristiano falou assim, eles têm uma oportunidade para entrar e a gente tem que defender todas. Mas o cybercrime é uma organização que ele fala o seguinte, se você entrar na Deep Web, você tem ali informação de qual é a melhor forma de você atacar uma indústria, uma área do varejo. Que tipo de ferramentas você pode usar para atacar uma área médica, né? Quais foram as estratégias usadas que foram mais eficazes para você atacar o mercado financeiro? Sim. Cara, isso está ali. Ransomware as a service. Né? Essas informações estão ali. Aquilo ali é uma organização. E nós não somos uma organização. Nós estamos lado, cada um no seu quadrado. Né? Então, indivíduos tentando conter uma organização. Né? Então, já que alguém falou que era palmeirense aqui, eu vou falar assim, o outro que era corintiano, o Luxemburgo falava assim, a gente tem que sair da zona de como é que ele fala? Da zona de problema. Não era? A gente quer sair só da zona de problema, cara. Eu tenho que correr mais que o Breder, assim o leão vai comer ele, não eu, né? Eu não tenho que correr mais que o leão. A gente começa a estar nesse tipo de coisa. E, na verdade, não, né? Nós teremos que nos unir para combater o leão. E essa pergunta é muito boa. Que quando a gente tem uma regulação, quando você tem uma coordenação regulatória, a resposta está aí. Você já tem um ente empoderado para fazer essa coordenação, para fazer a obrigatoriedade de compartilhar quando tem ataque, etc., né? E a obrigatoriedade de participar, e ele, por lei, enfim, ele tem a competência para fazer a gestão disso. Agora, quando a gente não tem, aí a gente vê, né? Vamos fazer o exercício aqui. Grandes multinacionais que oferecem serviço de SOC, elas têm. E elas fazem o compartilhamento entre os clientes delas, que elas têm. Sim. E elas lançam alerta, etc. O que eu tenho visto, outro padrão que eu tenho visto, que são as ISACs. Né? A ISAC, agora não vou recordar o nome técnico do termo, né? Mas é um mecanismo, né, compartilhado de você criar, né, um compartilhamento e compartilhamento até de medidas de prevenção desses ataques, por exemplo, por setores. Eu sei que tem colegas trabalhando para ter uma ISAC da saúde aqui no Brasil, né, para você compartilhar, mas aí entra nesse debate, quem vai gerir a governança, como é que vai ser feito o compartilhamento, né, tem a questão concorrencial entre as empresas, né, para um confiar no outro. É mais difícil. Quando a gente tem já, né, a regulação, o regulador, enfim, alguém que faz a coordenação, é mais fácil. Agora a gente tem que buscar alternativas. A Fiesp tem feito trabalho bacana, né? A FEComércio, e eu sou membro da FEComércio também, a gente também não entrou nessa área de compartilhamento, mas tem feito muita coisa na área de conscientização, né? Mas associações empresariais talvez tenham esse papel de trabalhar nessa mediação, né? Então, mas é o desafio que a gente tem, né, como setor organizados, né, de tentar
ajudar a endereçar esse problema, né? E não ficar refém só esperando que o governo faça alguma coisa. Aqui ficaram vários insights aqui para nossa audiência. A gente tem um trabalho muito próximo também de alguns órgãos governamentais, é o que você comentou, né, Zé Luiz? A união aqui, de fato, para combater toda essa nova questão. Eu queria voltar em um ponto que o Cristiano comentou sobre edge computing, adoção ali de soluções em cloud, né? Mas voltando um pouquinho, qual o impacto da adoção do edge computing e cloud em geral na segurança das telecomunicações? E eu queria que vocês discutissem, porque com toda essa nova tecnologia existem as necessidades dos legados e também os investimentos pontuais ali para a segurança. Então, acho que esse é um excelente ponto, né? Porque é inerente à inovação, né? A gente hoje avançou tão rápido que a gente está chegando no teto, né? No limite do que as tecnologias que a gente conhece conseguem avançar, né? O Edge Computing vem para ajudar nesse contexto, mas depois disso, como veio a inteligência artificial também a reboque e ela acelerou mais, agora você chega a um ponto de que está se discutindo que as tecnologias que nós temos hoje de data center, aí telecom está inserido nisso, obviamente, né? Não temos mais capacidade de processamento com a tecnologia que nós temos atualmente para poder fazer com que a inteligência artificial seja mais rápida. Simples assim. Aí, se a gente pegar um gancho de uma coisa que a gente não vai falar aqui hoje, mas não tem como não falar, que é a computação quântica, você imagina o que representaria isso, não só para o setor de telecom, mas para o mundo inteiro. Porque todas as tecnologias que a gente conhece hoje de proteção, em teoria, não funcionariam na computação quântica. A gente teria que recomeçar tudo isso, né? Era do gelo para cibersegurança, né? E é uma coisa que já está aí, todo mundo falando que a gente precisa, porque, né, agora a gente precisa repensar tecnologia, né? E também estamos de novo na mesma encruzilhada de agora precisamos inovar e agora tem que dar um salto, não é mais um passinho, né? Então o Edge Computing, complementando, ele veio uma alternativa em boa hora para você evoluir do cloud. Porque é interessante, porque quando a gente começou a utilizar o cloud mais massivamente, né? Aí com as regulamentações, principalmente LGPD, mas o dado do Brasil não pode ir para fora. Eu falei, mas aí isso fere o conceito de cloud, ter o dado em qualquer lugar, né? Você ter essa elasticidade, e aí me obriga a ter o meu dado tem que estar no Brasil. Aí as empresas criaram pods em vários países, aquela confusão toda. E aí, quando você cria um pod em cada país, você cai em cada regulamentação de privacidade de dados de cada país, aí GDPR, CCPA, LGPD, a do Chile, a da Colômbia, não sei o quê. Aí complicou tudo de novo e limitou a tecnologia no conceito dela ser mais fácil e mais barata, né? E aí vem se evoluindo novas tecnologias para poder ajudar a resolver tudo isso, né? Mas, enfim, uma coisa está puxando a outra e elas têm que andar juntas para a gente realmente conseguir dar o salto, né? Sem dúvida. Quer complementar? Claro, quero sim. Que é interessante, né? Eu volto a um tema, quem sabe eu esteja sendo até repetitivo, mas quando o Breder fala assim, a gente sai de cloud e a gente passa a ter um uso massivo de cloud, você vai para Edge e aí você tem hoje a inteligência artificial. A gente está falando o seguinte, todas essas tecnologias que a gente surgiu, elas só surgiram para que a gente pudesse fazer negócio, né? Então, quando a tecnologia vai se desgastando, você fala, eu não consigo mais, né, beber dessa água. Eu mudo de questão e eu vou beber de Edge hoje, né? E aí eu vou para a inteligência artificial porque me ajuda a fazer esse tipo de coisa, né? E colocando isso na prática, por exemplo, o Breder falou assim, a gente consegue com inteligência artificial reter ou verificar 90% das características de um ataque. Isso é interessante porque a gente usa, né? A gente usando lá dentro e a gente olha esse tipo de coisa e a facilidade que você tem quando você tem ferramentas de inteligência artificial nesse sentido para você fazer o negócio fluir. E a gente falou de mão de obra aqui, a gente falou de carência de mão de obra. Pode ser que com a inteligência artificial eu não precise ter um super especialista para olhar todas as luzinhas que piscaram lá no CIEM, tá certo? Que piscou um monte de negócio ali e falou assim, o que eu faço? Eu tenho que ter um super especialista para olhar aquilo ali. Com a inteligência artificial, hoje eu posso, com um cara médio, né, fazer as perguntas. Olha, dessas
sinalizações, qual é a que eu tenho que olhar primeiro? Olha, a sua sequência, a inteligência vai me falar, a sua sequência é essa. E o que eu tenho que fazer nessa primeira? E ela vai começar a dar comandos para esse cara poder tomar uma ação, né? Que primeiro, eu precisaria de um super especialista, demoraria muito tempo para fazer isso, teria um risco de eu estar tomando decisões erradas, que aí a inteligência artificial me facilita e me traz esse tipo de coisa, né? Então, o que nós estamos falando disso? De disponibilidade, né? Então, cada vez que nós estamos falando, hoje tempo é dinheiro. Aqui a gente falou de disponibilidade, eu quis trazer esse tipo de coisa aqui. A gente falou de apagão de mão de obra, eu quis trazer isso aqui na complementação do Cristiano. A gente falou de novas tecnologias sendo utilizadas pela segurança da informação. É necessário que a segurança da informação esteja implementada, esteja bebendo dessa fonte de novas tecnologias, né? Porque quando a gente fala de computação quântica, não sei se é a era do gelo, a gente tem inteligência artificial, né, machine learning, que vai fazer com que a gente já não saia da era do gelo, né? A gente já saia de um período ali da Idade Média, né? A gente sai para a Idade Média, né? A gente sai da Idade Média para fazer esse tipo de coisa quando a gente entrar na computação quântica. Mas a gente não tem dúvida que vai entrar em computação quântica, né? A gente não tem dúvida. 2030, 2035, né? A gente vai estar falando de computação quântica aqui, sentado na mesa, como se fosse uma coisa normal, né, cara? A gente não tem ideia, né? Mas muda totalmente tudo que a gente sabe. Exato. Né? E a gente vai estar sentado aqui conversando a respeito disso. E a gente vai ter que estar inserido nisso, né? A gente já está pensando em computação quântica, né? Porque vai mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de fazer negócio, assim como mudou aí a indústria 4.0, com as tecnologias mudou totalmente a forma de a gente... E telecom vai ser o mais afetado de início, né? Com isso, por ser a infraestrutura, né? Então, é interessante, porque não sei se o telecom vai ser o mais afetado, mas o telecom vai ser o grande parceiro que as empresas vão ter para fazer isso. Né? Porque telecom é que detém a mobilidade, a rede, e vai deter o conhecimento de segurança de como você distribuir, como você fazer com que isso fique bom para todas as empresas. E em telecom tem uma questão que é importante a gente pensar, né? Para onde que telecom está indo, né? Telecom está indo para se transformar não mais numa indústria de telecomunicação, né? Se a gente olhar fora e olhar para dentro, eu falo para você, hoje a gente é uma grande integrador de tecnologias, né? Então eu tenho parcerias com todas as grandes empresas de segurança da informação do mercado brasileiro e de fora, né? Que eu levo soluções para o B2B. Né? Isso é um caminho natural que a gente está fazendo. Telecomunicação, quando entra tecnologia quântica, vai ser esse cara que vai ajudar a conduzir esse tipo de coisa. Né? É interessante essa discussão. Sim, e o Zé trouxe alguns cortes aqui perfeitos para o podcast. E, pessoal, nós estamos caminhando aqui já para a nossa última parte. E eu costumo falar sobre futuro, né? Começando aqui pelo Cristiano, quais passos, né, Cristiano, as empresas de telecom devem tomar hoje ali para estarem mais bem preparadas para essas tendências do futuro? Eu acho que primeiro está sempre com a mente aberta para inovar, né? Acho que inovar e coexistir é fundamental, né? Eu chamo a atenção aqui para essa questão da inteligência artificial. Certamente já está mudando muito a forma como as empresas fazem negócio, telecom principalmente, enfim, em todas as indústrias existem projetos de inteligência artificial em andamento hoje em dia, né? Mas assim, a gente não pode esquecer das pessoas, né? É fundamental continuar a investir nas pessoas, continuar entendendo que esse gap hoje de profissionais de 4 milhões hoje, né, que se estima, ele vai aumentar, não vai diminuir, porque nenhuma inteligência artificial, né, Skynet é só no filme do Schwarzenegger, né? Ela não vai ser daquele jeito, né? Não vai dominar o mundo daquele jeito, a gente espera. E, então, assim, vai depender de profissionais capacitados, novos
profissões em cibersegurança, principalmente, elas já existe, né? Já o gap disso hoje, né? Eu gosto muito de classificar, né? Cibersegurança, como a gente conhece hoje, eu vou chamar aqui de tradicional, né? E chamar atenção para cibersegurança para IA é uma coisa nova. Então, onde estão os profissionais de cibersegurança para IA? Qual é o entendimento que os profissionais de cibersegurança hoje em dia têm de IA, de arquitetura de IA, como é que funciona, como é que você monitora um token que vai, um token que volta, né? Como é que você previne uma alucinação, um copyright, uso de plágio e uma série de coisas novas que a gente não tem essa preocupação hoje no mundo de cibersegurança. Então, esses profissionais eles precisam aparecer, né? E aí, quando a gente volta um pouco no que a gente falou, onde é que se forma o profissional de cibersegurança? Qual é o caminho dele, a trilha de estudo, né, de alguém que esteja ouvindo a gente hoje aí, esteja com 18 anos de idade, falando, eu quero ser um CISO. Qual é o caminho que esse cara toma hoje? É uma coisa fácil, né? Todo mundo que chegou hoje a ser um CISO, né? Qual foi o caminho que essas pessoas trilharam, né? E metade foi desenvolvimento da empresa, oportunidades que as empresas deram, oportunidade, desafio, preciso de você, né? A outra é a capacidade que cada um teve de estudar, de correr atrás, de fazer um curso, uma certificação, etc. e tal. Mas, enfim, conciliar exatamente a inovação, estar aberto a essas novas possibilidades e seguir investindo em pessoas. Qualquer empresa hoje que acha que só vai ter o dono e o resto vai ser máquina, não vai seguir. Até porque já existem casos lá nos Estados Unidos que é o contrário, né? O CEO da empresa, ele é uma inteligência artificial. Então inverteu o processo. Então, imagina você ter um chefe que hoje é uma inteligência artificial e consegue te monitorar 24 horas quando você está conectado, né? Seria inferno, né? Imagina. É como se você ter que conviver com aquela pessoa 24 horas por dia sem desconectar, né? Enfim, não sei qual vai ser o fim dessa história, mas as empresas que estão com a mente mais aberta para isso já estão até muito mais à frente do que a gente está falando aqui. E eu acho que a Telecom ela vai ter que sempre, ela já vem se reinventando, já vem investindo, já vem se modernizando e continuar com essa pegada e sempre investindo nas pessoas para suportar essa inovação. Perfeito. E Andrei, dentro do seu universo, né, como você enxerga toda essa movimentação que vai influenciar a formulação das políticas no futuro? Eu acho que tanto do governo quanto das empresas, né, da sociedade, eu acho que a gente está numa jornada de transformação digital, né, uma jornada de... Eu gosto de dizer, tem o conceito do professor Klaus Schwab, ele usa o conceito da quarta etapa da Revolução Industrial. Mas eu gosto de chamar esse momento que a gente vive, é uma nova revolução, com R maiúsculo. É a revolução digital. Porque se você for pegar a Revolução Industrial, tudo mudou. Tudo. A gente vivia na roça, no campo, a gente produzia para comer, né? Herança, bens. Eu recebia de herança uma bota do tio-avô, o vestido de casamento da bisavó. Isso era herança. Você não tinha bens, você não tinha comida, você não vivia nas cidades, você não tinha as profissões, você não tinha indústria cultural, você não tinha democracia como a gente conheceu ela ao longo do século XX. Então, a Revolução Industrial mudou tudo, né? Hoje, a revolução digital está transformando tudo. Então, a gente está mudando de uma sociedade predominantemente industrial manufatureira, e tudo gira em torno disso, para uma sociedade predominantemente digital. Então, a gente está no meio disso, né? A manufatura não vai deixar de existir, né? Por exemplo, esse relógio aqui é uma manufatura, né? Só que eu comprei ele não porque ele é um relógio, não por causa da manufatura. Eu comprei ele por causa dos serviços digitais embarcados. Eu adoro correr, ele tem uma série de sensores, GPS, batimento cardíaco, acelerômetro, etc. E tem um aplicativo que me dá minha performance de corrida, onde eu corri com outras pessoas, que me dá treinos, etc. Entendeu? Então, assim, o valor dele é caro pra caramba, não é barato, né? Quem sabe, em dólar. Não tá no relógio em si, na manufatura. O valor dele tá em todo o pacote que vem junto. E do mesmo modo, a indústria automobilística está indo para aí, todas as indústrias estão indo, a gente está mudando, as profissões estão mudando, as leis estão mudando, e eu diria assim, o desafio maior, pegando o gancho aqui no que o Cristiano falou, é a questão de cultura, de cabeça. Eu, que já tenho a minha meia idade aí, engano, tenho cara de mais novo, mas já sou bem rodado, eu fui treinado, educado para
trabalhar, performar no mundo analógico. Né? Eu sou na época que você tinha o Mário era o teu pager ali para receber uma mensagem da mãe, toda namorada, né, que tinha um pouquinho mais de recursos, dava o pager pro namorado para poder, né, se comunicar, falar e vice-versa. E de repente a gente é obrigado a produzir, performar e ser competitivo numa sociedade digital, que a gente não faz ideia o que vai acontecer, é uma sociedade da computação quântica, né? Então eu acho que o primeiro passo é esse, é mudança de cultura de governo, cultura de política pública, cultura de gestão organizacional. A gente precisa mudar, e é difícil porque a nossa educação ela puxa o tempo todo para aquilo ali que a gente aprendeu lá atrás, que é viver e performar no mundo analógico. Só que os desafios que estão vindo aí a gente não consegue fazer ideia, então você precisa ter a cabeça aberta, mudar a cultura e estar aberto. Está aberto ao erro, está aberto ao treinamento, aí passa por toda a cultura de gestão, sim, é uma cultura não tão centralizada, mais aberta à experimentação, né? Eu acho que passa por tudo isso, e entender que não entrar na afobação, eu preciso usar IA, preciso... Né? É uma curva de maturidade, né? E nessa curva de maturidade e transformação digital, tem que entender que a cultura, primeiro, segundo, o dado, né? Uma estratégia de dados. Né? Qual é a sua estratégia de dados? Isso passa por questão de governança de dados, questão de conformidade, compliance com regulação, etc. Né? E a partir daí você vai começando a olhar a tecnologia, olhar produtividade, olhar competitividade. Às vezes seu modelo de negócio não faz sentido existir. E não é nem uma questão de tecnologia, não é nem uma questão, é uma questão de você, né, sacar que aquele modelo de negócio não faz mais sentido e acabar com ele e partir para outra. Né? E muitas empresas de telecom estão fazendo isso. Né? A voz, acabou a voz, cara. Cadê voz? Né? Foram para dados. Agora, dados, tá aquela disputa ali, né, com empresa de tecnologia. Pô, dado, eu sou regulamentado, eu tenho que pagar a infraestrutura, não tenho uma isonomia competitiva, né? Então, e as empresas começaram a migrar cada vez mais também para a camada digital, para serviço. Né? Então, acho que é esse tipo de cabeça que a gente tem que ter. Está aberto para o futuro, novas tecnologias e os riscos do futuro que também estão chegando aí, né? O cybercriminoso, o criminoso organizado está virando cybercriminoso. E acho que é isso. Perfeito. Isa, eu queria escutar também sua visão de futuro nesse... Vou juntar então um pouquinho do que a gente viu aqui na mesa, que é interessante a gente falar isso, né? Eu vou pegar um pouquinho que o Breder começou a falar, que isso realmente é um grande problema, que é a falta de mão de obra, que a gente precisa reeducar as pessoas, junto com o que o Andrei falou aqui, a gente fez um salto, né? Saindo de uma revolução industrial para uma revolução digital, e que a gente está meio perdido em cima disso. Aí vou juntar mais ou menos isso. Eu lembro que nos anos 80, 90, como eu sou... né, baby boomer, então eu posso falar isso. A gente estudava na escola e eu cansei de discutir a respeito disso, que a gente começou uma discussão a respeito de por que é que em determinado período dos anos 80, 90, a indústria japonesa de automóvel passou à indústria americana. Antigamente os japoneses eram uma porcaria, o carro japonês, e de repente ele ficou melhor que os americanos. Isso foi um motivo de discussão. E aí se percebeu que os japoneses tinham uma estratégia de treinamento educacional diferente. Né? Eles falavam o seguinte, que a gente tinha o conhecimento tácito e o conhecimento explícito. Né? Conhecimento tácito era o conhecimento que aquele cara trazia de ações pregressas, de conhecimento que ele tinha, de experiência de vida, de experiência pessoal, e ele conseguia fazer com que uma linha de produção andasse e fosse mais performática do que outra. E tinha o conhecimento expresso, né? Explícito, que era o que o cara estudava na faculdade. Né? Então ele lia os livros, aprendia como é que uma linha de produção andava, como é que ele tinha que apertar os parafusos, e ele ia fazer assim. E o outro cara, que tinha um conhecimento tácito, ele apertava o parafuso de um jeito diferente. Né? Então, quando eles conseguiram fazer essa união do conhecimento tácito, do conhecimento explícito, você conseguiu fazer com que as linhas de produções andassem melhores.
Aí a gente fala assim, eu tenho um apagão de mão de obra, o que eu tenho que fazer aqui agora? Eu tenho que treinar melhor os meus caras, mas será que treinar é eu fazer um Teams com 660 pessoas falando a respeito do que é um ransomware e de o que ele não pode fazer? Será que esses caras estão realmente interessados naquilo que você está falando? Eles estão prestando atenção naquilo que você está falando? Porque uma hora depois você desliga e fala assim, ok, cumpri minha obrigação, eu treinei 60 caras em solução anti-ransomware. Será que você fez isso? Né? Então, veja só, a gente está falando o seguinte, né? Mudando para essa nova revolução digital. Eu estou falando de relação homem-homem, que a gente não consegue saber se o cara está entendendo o que eu estou falando. Mas a gente não tem só relação homem-homem nessa revolução que nós temos. Nós temos homem-máquina e máquina-máquina. Né? Que todo mundo tem que aprender com todo mundo. Então eu tenho um problema que eu preciso resolver. Além disso, eu tenho outro problema para resolver, que é cada empresa em qualquer lugar do mundo tem variações sociais, econômicas e culturais. A forma como o Brasil vai encarar uma revolução digital vai ser diferente da forma como o Chile vai encarar uma revolução digital. Porque a gente tem problemas de cultura, a gente tem problemas financeiros, né? E a gente tem problemas que são inerentes de cada uma dessas empresas. Então as empresas precisam parar, dar um passo atrás e pensar nessas coisas. Eu realmente quero fazer com que esse movimento dê certo, né? Eu não posso treinar via Teams esses caras. Eu tenho que parar e falar assim, ok, quem é daqui, né, que pode me ajudar a fazer isso? Não adianta eu contratar um especialista, às vezes, em inteligência artificial e falar assim, vem aqui e dê um treinamento de 1 hora para o cara, né? E você fala assim, ok, eu já treinei, estava aqui no meu cronograma, tiquei aqui, ensinar inteligência artificial para o povo, né? Tiquei aquilo lá. E vai embora, tá falando assim, ok, fiz a minha parte. Não é assim, certo? Então, a gente tem que ter uma certa maturidade e as empresas precisam passar por essa estrutura de maturação, de pensar nisso. Cara, a gente está num momento diferente do mundo. O Klaus Schwab falou assim, vai se abrir um universo nunca experimentado antes, que é o que a gente está fazendo isso. Cara, 2030, a gente vai falar de holografia. A gente não tem gente para treinar para ser o próximo CISO, porque o cara tem medo de falar, né? E a gente está falando que em 2030 é daqui a 5 anos, só para a gente contextualizar isso aqui, né? Menos de 5 anos. Cara, a gente precisa rapidamente parar, respirar, dar um passo para trás e falar o que nós vamos fazer. Isso. Regulamentação pode ser importante, sociedade civil, universidades, empresas, empresários, todos esses caras a gente tem que parar para pensar nisso. E em segurança da informação, muito mais ainda, porque segurança da informação pode parar um negócio, pode parar um país, pode parar uma região. Mais do que isso, quer ver uma brincadeira nisso aqui? Eu estava vindo no carro aqui, estava ouvindo uma notícia que alguns bandidos lá no Nordeste estavam atirando nas caixinhas das ISPs. Não sei se vocês viram essa notícia. Eu vi hoje agora aqui. Tirando nas caixinhas de ISP, estava falando para os caras daquelas ISPs, falando assim, ó, se você não me pagar X%, cada vez que você vier aqui eu vou arrancar essas caixinhas suas. Eu falei, cara, é máfia agora, né? O negócio. Por que ele está falando assim? Mas o que tem o cara tirar naquelas caixinhas lá? Simplesmente ele deixa um bairro, ou 2 ou 3 bairros. Fazer uma caixinha blindada. Sem internet. Caixinha blindada resolve. Sem internet. Cara, mas que importância aí a importância da revolução digital, né? Cara, ninguém mais quer ficar sem internet. Eu não suporto mais ficar sem internet. Então a gente tem que parar, pensar e falar assim, ok, como é que eu vou rever ou reagir aos novos tempos? Perfeito. E assim nós chegamos ao fim aqui desse nosso episódio. Quero mais uma vez agradecer pela participação, pela contribuição de todos vocês.
E abrir aqui para as considerações finais, começando pelo Cristiano. Cristiano, muito obrigado. Fica à vontade. Eu que agradeço aí, agradeço aos amigos aqui do debate também pela excelente oportunidade de estar compartilhando as experiências, né? Principalmente ao pessoal aí que está assistindo também aí pela oportunidade aí de dar esse espaço aí também para a gente compartilhar com vocês um pouco da nossa vida aí de 30 anos aí de mercado, né, Zé? E, enfim, nos vemos aí na próxima. Perfeito, muito obrigado. Andrei, muito obrigado também. Por favor, suas considerações finais. É um prazer estar aqui com vocês, debatendo esse tema que é urgente, é para ontem, mais do que importante, aprender, trocar experiências. Eu acho que é isso. Só assim para a gente conseguir avançar e tentar avançar nessa construção, nessa consciência coletiva, né? Se é que dá para a gente usar esse conceito, mas é conversando, é debatendo, é vendo as dificuldades, é um pouco por aí. Obrigado pelo convite, um grande prazer estar aqui, obrigado pela atenção e a paciência aí da plateia, da audiência. Muito obrigado, Zé Luiz, também queria abrir para suas considerações. Bom, primeiro, obrigado pela presença de todos nesse debate, né? Não só nós que estamos aqui, mas as pessoas que estão assistindo, muito obrigado, agradecer aos amigos que estão aqui, é bastante interessante. Se fosse alguns anos atrás, a gente falou assim, adoro esse papo cabeça, né? Não é assim, Brad? Adoro esse papo cabeça. Eu espero que quem esteja assistindo também tenha gostado do debate. A gente está aberto a discussões também para levar mais informações. Se ficou algum tema que se discorde, né, do que a gente falou, eu estou aberto para a gente discutir, responder. Então, muito obrigado a vocês, obrigado a todos, tá bom? Legal. Agradeço também você que acompanhou aqui nosso podcast e eu te convido mais uma vez para acessar o material de apoio dessa temporada, clicando no link que está aqui na descrição ou digital.futurecom.com.br. É um material que eu tenho certeza que vai te ajudar com insights incríveis de profissionais de renome do mercado de TI, telecom e cibersegurança. Mais um episódio encerrado da temporada Futurecom Connect. Sou Márcio Montagnani do portal IT Show, seu portal de TI e telecom.